Queridos, a Páscoa se aproxima, é o tempo mais importante, é a festividade mais importante dos cristãos, porque fala da morte e da ressurreição de Jesus. E o cristianismo, o símbolo do cristianismo é a cruz. Jesus escolheu a sua morte como o símbolo do seu ministério, é por isso que o símbolo do cristianismo é a cruz. Ela é central na mensagem de Cristo. Então, na Páscoa nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. E por se aproximar a Páscoa, a próxima semana nós já celebramos a Páscoa. Hoje eu quero começar uma minissérie apenas com 2 mensagens em que nós vamos analisar, vamos relembrar os últimos momentos da vida de Jesus pela ótica de 2 discípulos dele. Então, o tema da mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é: seria eu, Senhor? Essa é uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus no momento em que ele revela que há um traidor. Em algumas versões está exatamente assim: seria eu, Senhor? Então o título de hoje é: seria eu, Senhor? A história do homem que traiu o Salvador. Então eu acredito que vocês já sabem de quem estamos falando. Estamos falando de Judas Iscariote. Então hoje nós vamos falar sobre Judas. Observe, nós vamos ver os últimos momentos da vida de Jesus pela ótica de 2 discípulos dele, que andaram com ele, que erraram com ele, que falharam com Jesus, mas que tiveram fins completamente diferentes. No próximo domingo, já dando aqui um spoiler do próximo domingo, no próximo domingo o título da mensagem vai ser: eu jamais faria isso, Senhor. A história do homem que negou o seu Salvador. Nós vamos falar de quem no próximo domingo? De Pedro. A frase dele foi essa: eu jamais faria isso, quando Jesus disse que ele o trairia antes que o galo cantasse. Então hoje nós vamos falar de Judas Iscariotes, o homem que traiu o Salvador. Nós vamos começar lendo aqui um texto em que Jesus revela que Judas era o traidor. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo, nós vamos ler, aqui é um resumo, querido, do texto. Quando você chegar em casa, você pode ler o texto inteiro. Aqui eu fiz um resumo. Nós vamos ler o versículo 2, depois vamos passar direto para o versículo 5, depois vamos ler o versículo 10 e 11, depois o versículo 18, versículo 21 ao 30. Aqui é um resumo do capítulo 13. Então vai ter algumas partes aqui que você conhece o texto, não vai estar aqui porque a gente está fazendo um resumo. Então, nesse resumo aqui, acompanhe na tela a leitura do texto. Diz assim: estava sendo servido o jantar. Querido, aqui era o jantar de Páscoa que Jesus estava celebrando com os seus discípulos na quinta-feira à noite para nós, mas para ele nas primeiras horas da sexta-feira, porque o calendário judaico é diferente do nosso calendário, é o calendário lunar. Então o dia lá começa quando o sol se põe, tá? O nosso é diferente. Então aqui era o jantar de Páscoa. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Agora nós já vamos para o versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia, que é Jesus. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Aí aqui a gente sabe da história que Pedro dá aquele pinote: não, Senhor, não vai lavar os meus pés não, aquela coisa toda. Respondeu Jesus, falando com Pedro: quem já se banhou, porque Pedro disse assim: não quero que o Senhor me lave. Aí Jesus disse: quem eu não lavar o pé não tem parte comigo, então me lave todo. Aí Jesus diz assim, Jesus diz a Pedro, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Aí Jesus estava falando do corpo, agora ele vai falar de forma espiritual. Aí ele diz: vocês estão limpos. Aí ele faz a primeira revelação: mas nem
todos. Atente para isso, Jesus está dizendo, vocês, agora ele já está falando do aspecto espiritual, vocês estão limpos, mas nem todos vocês estão limpos. O texto continua na próxima tela. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Não estou me referindo a todos vocês, ele diz, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. Essa é uma profecia a respeito de Jesus. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Jesus começou falando aqui por enigma: todos vocês estão limpos, exceto um de vocês. Aí depois ele falo isso porque um de vocês, não está limpo e etc, mas é para que se cumpra a profecia. Aí daqui a pouco Jesus, olha, eu vou parafraseando aqui, eu vou jogar real aqui para vocês. Eu vou ser claro com vocês: um de vocês vai me trair. Imagina o choque dos discípulos. O texto continua: seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Atente para isso, que lá na frente a gente vai precisar disso. Observe que quando Jesus é claro e diz: um de vocês vai me trair, a reação dos discípulos não foi apontar para Judas, é ele, não. Eles se entreolharam e ficaram sem saber de quem Jesus estava falando, a quem Jesus se referia. O texto continua: um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Quem é esse discípulo a quem Jesus amava, gente? João, é o próprio escritor, é a pessoa que está escrevendo, e ele está falando dele mesmo, ele se refere a ele mesmo como discípulo a quem Jesus amava. Então um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado do lado dele, ou seja, do lado de Jesus. Olha, só podia estar. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo. Pedro fez sinal para João, como a dizer, assim, Pedro olha para João que está lá do lado de Jesus e diz assim, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Em outras versões, é que tem a outra tradução que nós usamos aqui no título, mas nessa aqui é: Senhor, quem é? Em outras versões os discípulos perguntam: Senhor, seria eu? Senhor, quem é? O texto continua: respondeu Jesus: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Agora preste atenção: mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Jesus viu que Satanás entrou em Judas e disse: o que você tem para fazer, que era trair ele, vai e faça logo. Mas aqui está dizendo que nenhum dos outros discípulos entenderam por que Jesus estava dizendo isso. O texto continua: visto que Judas era o encarregado do dinheiro, ele era o tesoureiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Amém? Eu não sei se você visualizou a cena, mas quando eu estou lendo aqui, eu estou lendo e visualizando a cena, como estava acontecendo. Então, exatamente assim que João descreve a cena da última ceia de Páscoa de Jesus. Aqui também é a cena onde Jesus institui a celebração da ceia do Senhor e onde ele revela o traidor. A primeira questão que eu quero abordar hoje, a primeira pergunta é: por que os sacerdotes, os líderes religiosos, precisavam de Judas para prender Jesus? Porque qual foi a traição? A traição foi que Judas foi lá onde estavam os sacerdotes, os membros do Sinédrio, que era um conselho, um júri judaico, e disse que entregaria
Jesus a eles. A pergunta é: por que que esse sinédrio, esses líderes religiosos, precisavam da ajuda de Judas para prender Jesus, se ele estava ali diante de todos o tempo todo? É importante você entender o seguinte: eles não poderiam, se você ler o evangelho todo, você vai ver que eles chegam a comentar sobre isso. Eles não poderiam prender Jesus durante o dia, naquela semana da Páscoa, né? No domingo. Observe, hoje seria o domingo em que Jesus entra em Jerusalém e é saudado como rei, é conhecido como Domingo de Ramos. Então, no domingo ele entra em Jerusalém e ele passa a semana inteira indo todos os dias ao pátio do templo e anunciando o evangelho, pregando para a multidão. E as pessoas estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, que inclusive confrontava a hipocrisia dos líderes religiosos. Então eles não podiam simplesmente, à luz do dia, prender Jesus, porque Jesus estava o tempo todo cercado por uma multidão que estava se deliciando com a palavra dele, com os ensinamentos dele. Então ele sabia que se formos prender Jesus aqui, essa multidão vai se voltar toda contra nós. Eles precisavam prender Jesus na surdina. Eles precisavam prender Jesus secretamente. Mas para fazer isso, eles precisavam ir até Jesus na madrugada, longe dos olhos de todos. E para isso eles precisavam de um informante. A ideia era: prende Jesus longe dos olhos de todos na madrugada. Nós já julgamos ele, né? Porque a Bíblia diz que eles compraram testemunhas falsas para testemunhar falsamente contra Cristo. Então nós fazemos um julgamento na madrugada, nós já condenamos ele, e quando amanhecer o dia, nós já apresentamos Jesus como um criminoso. Olha, ele foi julgado, teve testemunhas e foi provado que ele é culpado. Ele blasfemou contra Deus. E aí o povo já não vai reagir como reagiria se prendêssemos ele na hora que ele está pregando. Mas para isso eles precisavam do informante. Porque onde é que Jesus e os seus discípulos estão passando a noite? E aí, antes que eles achassem um informante, Judas se oferece. Foi Judas que foi lá se oferecer. Certamente, eu imagino que é só minha imaginação, certamente eles colocariam alguém para seguir os discípulos, para descobrir onde Jesus estava passando a noite. Mas não precisaram, Judas foi lá se oferecer. E Judas foi esse que levou os líderes judaicos, os líderes do Sinédrio, juntamente com a guarda do templo, para ir lá no jardim do Getsêmani, na madrugada, prender Jesus. E ele ainda identificou Jesus na escuridão, porque quem é que a gente vai prender? Ele disse: aquele em quem eu der um beijo. Lucas capítulo 22, versículo 47 ao 48. Enquanto ele ainda falava, isso era Jesus, ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Entenda aqui que filho do homem é um adjetivo, é uma forma de Jesus se referir a ele mesmo, porque ele é filho de Deus, sim, mas ele é nascido de uma mulher. Então o filho do homem quer dizer isso, que ele se fez homem. E aí Jesus diz: então é com um beijo que você escolheu me trair? Judas não era só um traidor, Judas era um cara de pau. Porque além de trair Jesus, ele ainda escolhe identificar. Ele podia apontar: esse aqui. Não, ele escolhe dar um beijo fingido em Jesus. Mas Jesus o confronta: é com um beijo que você escolheu trair o filho do homem? Querido, o outro questionamento agora é: qual a motivação de Judas para trair Jesus? E a resposta já está aí:
Se a gente lê os evangelhos, se a gente lê a história toda, pelo menos João deixa isso muito claro, mas se a gente lê os evangelhos e o evangelho de João principalmente, nós vamos ver que a motivação de Judas era ganância, amor ao dinheiro e apego às coisas materiais, que basicamente é uma coisa só, né? São três formas diferentes de estar falando a mesma coisa. Mas nem todos concordam com isso. Em 2019 eu preguei uma mensagem sobre Judas, e eu falei um pouco do que eu vou falar aqui também. Nem todos concordam que a motivação de Judas foi ganância, amor ao dinheiro, apego às coisas materiais. Existem alguns que eu chamo de advogados de Judas, que embora existam provas sobradas de que Judas era ladrão, de que Judas era amante do dinheiro, de que Judas era apegado às coisas materiais e por isso traiu Jesus, embora existam provas sobradas, eles ainda advogam que a motivação de Judas não foi ganância nem amor ao dinheiro, mas foi uma questão nacionalista, uma questão política, amor à pátria de Israel, que fez com que Judas traísse Jesus. Não sei se você já ouviu falar isso, mas eles dizem que Judas traiu Jesus porque motivado por um senso nacionalista, porque Judas era um zelote. E o que é um zelote? Zelote era uma espécie de partido, mas não um partido político, era mais do que político, era também político, mas era mais do que político, era religioso também. Mas Zelotes era um dos muitos partidos que existiam entre os judeus. Eu quero que você olhe para mim e atente para isso, atente para o contexto do que está acontecendo. Nesse tempo em que Jesus veio e foi morto, Israel era dominado por quem? Pelo Império Romano. Ok? Israel era dominado pelo Império Romano, então todo o povo era subjugado a Roma, e o povo de Israel, que é chamado de judeus, tinham entre eles vários partidos que, digamos assim, se reuniam entre si para agirem de alguma forma relacionada a Roma, que era o império que os oprimia, e os zelotes eram um desses partidos. Então os judeus se repartiam, se separavam, se dividiam em diversos partidos, mas esses partidos, vários partidos, eles tinham dois objetivos. Uma parte desses partidos lutava ferozmente pela libertação de Israel do jugo romano. Outra parte dos partidos, embora odiassem os romanos, eles eram considerados colaboradores do Império Romano. E por muitos eles eram considerados traidores da própria pátria, porque eles se acoloiavam com os romanos que oprimiam o seu próprio povo. E por que eles faziam isso? Esses partidos que colaboravam com os romanos, embora detestassem os romanos, em troca de privilégios, em troca de algumas regalias, em troca de alguns cargos. E eu vou dizer para vocês aqui alguns desses partidos que eram considerados como colaboradores do Império Romano. Só para você entender, aqui é o contexto histórico. Então existia, por exemplo, o partido dos saduceus. Coloca aí, tem imagem aí. O partido dos saduceus. Qual era esse partido dos saduceus? Os saduceus primeiro eram um partido em que a maioria deles fazia parte da classe alta de Israel. Estamos falando aqui dos judeus, da classe alta de Israel. E eles se aliavam ao poder romano, eles se aliavam aos romanos em busca de quê? De cargos e de privilégios, desfrutar das benécias do poder. Os saduceus, uma particularidade desse grupo de saduceus, dos saduceus, é que eles não criam na vida eterna. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Então, para eles, morreu, acabou.
Então, como não havia recompensa na eternidade, nem castigo na eternidade, eles tentavam tirar o maior proveito da vida a qualquer custo, inclusive se vendendo para os romanos. Inclusive arqueólogos, né? Aquelas pessoas que fazem as escavações, que estudam, os cientistas, eles acharam vestígio das casas dos saduceus e dos palácios dos saduceus, e nessas ruínas dos palácios dos saduceus, eles encontraram muita prata e ouro, provando que os saduceus viviam de forma abastada, viviam de forma rica, enquanto o seu povo era oprimido pelos romanos. Um outro partido, esse aqui você com certeza já ouviu falar, que também era desses que colaboravam com o Império Romano, embora os odiassem, era o partido dos fariseus. Esse você com certeza ouviu falar. Jesus bateu muito nessa turma aqui, os fariseus. Os fariseus eram um partido mais de classe média, e muitas vezes os fariseus ficavam literalmente em cima do muro. Eles sonhavam até com a vinda do Messias, eles almejavam o dia que Israel seria libertado do jugo romano, mas eles amavam os privilégios e a segurança de estar aliado com os inimigos romanos. Os fariseus, eles mantinham altos padrões de pureza cerimonial, não pureza espiritual, pureza cerimonial, sobretudo a guarda do sábado, a entrega dos dízimos. Lembra que Jesus disse assim: vocês se importam muito com o dízimo, mas vocês esquecem da fé, da misericórdia, do amor. Então eles observavam essa questão das leis, a guarda do sábado, a entrega do dízimo, os rituais do templo. Para eles isso era a coisa mais importante. E eles tratavam os judeus que não cumpriam as leis judaicas, as leis da Torá, eles tratavam esses judeus como se não fossem judeus e os excluía de tudo. Tratavam eles como gentios, que era assim que era chamado os não-judeus. Muitos dos religiosos que eram membros do sinédrio, daquele tribunal que julgou Jesus, eram fariseus e saduceus. Por isso que, para eles, o que é que esses partidos que colaboravam com Roma faziam? Eles, primeiro, eram informantes de Roma. Eles deduravam a Roma qualquer judeu ou qualquer movimento judaico que visasse se libertar de Roma. E eles também agiam para impedir que os judeus se levantassem contra Roma, porque cada vez que alguém se levantava contra Roma, Roma vinha com força e punia todo mundo. Então, é por isso, essa é uma das razões pelas quais os fariseus e os saduceus perseguiram tanto Jesus. Além de Jesus ser uma ameaça para o próprio poder deles como líderes do povo judeu, Jesus também representava uma ameaça para Roma, porque Jesus poderia fazer uma revolução com aquela Roma de seguidores, e Roma iria vir com força para cima de todos eles. Então eles trataram logo de eliminar Jesus. Então você entende, existiam os saduceus, os fariseus, que eram os partidos corrompidos, aqueles que colaboravam com Roma. Existem mais partidos, estou só dando exemplo aqui de alguns. Já do outro lado, os partidos separatistas, aqueles radicais. Nós odiamos os romanos e queremos a liberdade de Israel. Entre eles estão os essênios. E os essênios eram os separatistas mais radicais de todos, em termos de viver separado. Eles saíam das cidades, iam morar em cavernas, no deserto, e eles não queriam conversa em conviver com os romanos. E eles tinham uma estratégia totalmente pacífica de libertação. Os essênios, eles entendiam assim: Roma invadiu Israel e se apoderou de Israel, porque nós, judeus, somos infiéis diante de Deus, e Deus está usando os romanos como castigo sobre nós. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos arrepender, voltar à pureza, voltar a obedecer às leis de Deus. Então Deus vai tirar os romanos daqui e nos fazer livres de novo. Então eles iam embora, moravam nas cavernas e praticavam a vida simples e a pureza espiritual. Pelo menos eles tentavam. Mas existia um outro partido, também separatista, muito mais radical do que os essênios. Esses eram os zelotes. Voltamos para onde a gente estava agora há pouco.
Zelotes. Que eram os zelotes? Era um partido judaico, político, religioso, que odiava os romanos e lutava pela libertação de Israel. Mas os zelotes, eles acreditavam na força do próprio braço, eles acreditavam na violência para libertar Israel do Império Romano. Inclusive, parte dos zelotes se especializaram em atos terroristas contra os romanos, atacando as caravanas que vinham pelas estradas, roubando suprimentos, ferindo soldados e outras coisas mais. E esse partido zelote queria fazer uma revolução e derrubar o Império Romano. Então, os advogados de Judas dizem assim: Judas era um zelote. Agora, de onde é que eles tiraram essa informação? Não sei. Porque existia um zelote no grupo dos 12. Sim, se você ler a lista dos 12, você vai ver que tem um lá chamado Simão, que diz Simão o zelote. E provavelmente aquela expressão zelote se referia a esse grupo que ele pertencia. Mas esse Simão zelote nunca fez nada disso, nunca traiu Jesus. Aí estão dizendo que Judas era zelote. E que na verdade, Judas, ele sonhava com a libertação de Israel. Olha só a teoria. E Judas, quando viu aquele galileu chamado Jesus andando por aí e as multidões seguindo ele, Judas teria pensado: esse é o líder que nós precisamos para a grande revolução. E aí ele se infiltra no meio dos seguidores de Jesus, porque ele tinha esperança que Jesus fosse o revolucionário, o líder revolucionário. E aí depois ele deu sorte de Jesus o escolher como um dos 12. E ele continua caminhando com Jesus na esperança que Jesus fosse o revolucionário. Mas quando ele entende que Jesus não vai ser o revolucionário, porque Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. E Jesus falava em outras coisas e não em revolução. Judas teria então bolado um plano para forçar Jesus a ser o revolucionário que ele queria. E qual foi o plano? Eu vou entregar Jesus para o sinédrio, para os religiosos. Quando eles vierem prender Jesus, Jesus vai reagir a essa prisão. Os discípulos dele vão começar uma revolução e ninguém vai poder parar isso, e a gente vai derrubar Roma. Mas quando ele vai lá, ele entrega Jesus às autoridades, e Jesus, ao contrário do que ele esperava, Jesus se entrega pacificamente, e os discípulos de Jesus fogem todos, e ele percebe que entregou um inocente para a morte. Ele é tomado pelo remorso, pela culpa, e acaba tirando a própria vida. Coitado de Judas. Querido, essa história é tão bem articulada, que talvez até alguns de vocês estejam dizendo: mas rapaz, está aí, coitado do Judas. Eu não sabia que ele tinha esses motivos, que ele não era ladrão, nem era traidor. Ele amava a pátria dele. Deixa eu dizer uma coisa para você antes que você se estique muito nessa sua amizade com Judas. Querido, essa história é mentira. Isso não tem fundamento bíblico nenhum, nem histórico. É uma história completamente inventada pelos advogados de Judas, para aqueles que querem defender Judas. Não tem nada de verdadeiro nisso. Presta atenção: se Judas traiu Jesus por motivos patriotas, eu pergunto, por que ele simplesmente não foi lá nos sacerdotes e disse assim: olha, eu vou dizer para vocês onde Jesus está passando a noite? Era só isso. Mas não, ele foi lá e disse: quanto é que vocês me pagam para eu dizer onde é que Jesus está passando a noite? Mateus 26, versículo 14 e 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou. Olha só o que é que Judas perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Querido,
ele vendeu a informação de onde Jesus estava para entregar Jesus. Ele vendeu por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço de um escravo comum. Observe, Judas foi em busca de lucro e ganho pessoal. Isso prova que o verdadeiro motivo dele era ganância e amor ao dinheiro, e não um sentimento patriota. Isso prova que Judas não só não amava Jesus, como ele amava o dinheiro. E agora preste atenção, querido. A ganância, o amor ao dinheiro, o apego às coisas materiais é um pecado tão sério, é algo tão grave, que Jesus, lá na cerimônia do lava-pés, disse o quê? Todos vocês estão limpos, menos um. A ganância, o amor ao dinheiro, o materialismo, tinha corrompido Judas de tal forma que Jesus disse que ele estava espiritualmente sujo, espiritualmente imundo, completamente contaminado. Querido, a ganância de Judas fica claro também no episódio em que Maria, a irmã de Marta e Lázaro, derrama um perfume caríssimo nos pés de Jesus como adoração. João 12, de 3 a 8. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que é um perfume caríssimo, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, quem? Só podia ser ele. Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. A mulher está lá em adoração, derramando um perfume caríssimo, que era dela, não era de Judas. Nos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com perfume caríssimo, depois enxugando com seus cabelos, ela estava se derramando nos pés de Jesus. Aí Judas faz uma objeção. Ele diz: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Eita, pai dos pobres falando agora. Ele diz: seriam 300 denários. 300 denários, querido, era o salário que um soldado recebia por um ano. O texto continua. Agora João, olha o que João vai dizer aqui. João está escrevendo, João diz assim, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Ele era o tesoureiro dos discípulos, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus. O que é que Jesus disse então à objeção de Judas? Deixe-a em paz, que aguarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. O que Jesus está falando aqui é algo profético, porque aquela mulher, ao derramar aquele perfume, ela nem sabia. Ali era um ato profético em que ela estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento que viria alguns dias depois dali. Porque era costume dos judeus preparar o corpo com perfumes antes de sepultar. Como não haveria tempo para isso, a gente sabe que Jesus foi tirado da cruz já nas últimas horas da sexta-feira, e no sábado ninguém podia trabalhar. Ele foi colocado no sepulcro sem ter o corpo preparado. É tanto que as Marias vão lá no domingo pela manhã para terminar de preparar o corpo de Jesus, e quando chegam lá já era tarde demais para preparar o corpo, que ele já havia ressuscitado. Então observe, Jesus não foi enterrado sem ter o corpo preparado. Maria já tinha preparado o corpo de Jesus, mesmo sem saber. Jesus está dizendo: isso aqui é para o dia do meu sepultamento. E os pobres vocês sempre terão aí para ajudar. Agora não vai ter sempre eu aqui. Queridos, então veja o comentário de João. Ele diz: Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa do dinheiro dos discípulos e costumava tirar o que nela era colocado. Está claro aqui. E segundo o relato do evangelista Mateus, foi logo depois desse episódio do perfume derramado que Judas sai para trair Jesus.
para ir procurar o sacerdote, o sumo sacerdote Caifás, para dizer: eu quero entregar Jesus a vocês, quanto é que vocês me dão? Sabe, já que eu não lucrei vendendo o perfume, eu vou lucrar alguma coisa vendendo Jesus. É isso que Judas fez. Queridos, não há dúvida de que Judas era ganancioso e materialista. Ele era o amigo de Jesus, porque Jesus diz assim, chama ele de amigo quando ele vem dar o beijo. Ele era o amigo de Jesus para quem o dinheiro importava demais. Você conhece alguém assim? Um amigo de Jesus para quem o dinheiro é muito importante? Querido, Judas nos mostra que é possível alguém fazer parte do grupo dos discípulos, ser tratado como amigo de Jesus e mesmo assim ter o coração corrompido pelo amor ao dinheiro e pelo apego às coisas materiais. Isso é muito sério. Parecia que não tinha nada a ver com a gente, né? Mas agora está começando a chegar na gente. Judas nos mostra isso, que é possível alguém fazer parte do grupo dos discípulos de Jesus, ser tratado como amigo de Jesus, mas ter o coração corrompido pelo amor ao dinheiro e pelo apego às coisas materiais. Mas os advogados de Judas não descansam. Não, está pensando que eles se dão por vencido? Não, ele disse: não, Judas é inocente, porque ele foi vítima de Satanás. Você não lembra? Diz que Satanás entrou nele. Judas só traiu Jesus porque Satanás entrou nele e obrigou ele a trair Jesus. Judas foi uma vítima de Satanás. Foi Satanás que o forçou a trair Jesus. E aí em João 13, 27, coloca aí na tela, lá diz: Satanás entrou nele. João 13, 2 diz: o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então, coitado do Judas, ele não teve escolha, gente. Coitado do Judas. O que é que ele poderia fazer? Satanás entrou nele, o obrigou a trair. A culpa não foi dele, tadinho, a culpa foi de Satanás. Querido, mas essa objeção, ela desconsidera o fato de que Satanás só entrou em Judas porque ele abriu o coração para Satanás. Ele deu lugar a Satanás. Olha só essa frase, eu gostei dessa frase, coloca aí na tela. Diz assim: a fragilidade ou o ponto fraco de Satanás é provado por isso. Ele não pode se aproximar de uma alma, a não ser que essa alma se volte para ele primeiro. É exatamente isso, por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Se você não der lugar ao diabo, ele não vai invadir a sua vida. Satanás não entra na vida de uma pessoa sem que ela antes tenha aberto a porta para ele por meio do pecado. Agora entenda, o diabo, para você abrir a porta, Jesus é assim. Lá em Apocalipse 3:20, né? Jesus diz: eis que estou diante da porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Jesus é um cavalheiro. Mas Satanás não, Satanás é um mentiroso. Então Satanás, ele mente, ele engana, ele vai ludibriar você para fazer você abrir a porta, e você abre a porta para ele por meio do pecado. A avareza, o materialismo, o amor ao dinheiro são gigantescas portas que nós abrimos para o diabo em nossa vida. Judas estava, segundo João, Judas estava roubando do caixa dos discípulos. Ele estava se servindo do dinheiro dos discípulos. Ele manteve esse pecado em segredo e Satanás usou isso como porta para entrar nele. Não se engane. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Mais claro do que isso não pode, gente. Olha o que Paulo está dizendo:
O amor ao dinheiro é a raiz. Entenda, raiz. Raiz tem dois significados aqui. Raiz, lembra de uma árvore? Raiz é o quê? É ali onde, diz a raiz de todos os males, ou seja, a raiz é onde nasce o mal. E a raiz também é onde e por meio do qual o mal se alimenta. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. E o meio pelo qual os males se alimentam. E Paulo diz: quem ama o dinheiro atormenta-se a si mesmo. Não é outro que atormenta, é você, atormenta a si mesmo. O mal recai sobre os amantes do dinheiro. E esse mal que recai sobre os amantes do dinheiro é provocado por eles mesmos, incluindo o mal de ser dominado pelo diabo, de tornar-se sujo espiritualmente, como Judas se tornou. Querido, Judas era o seguidor e amigo de Jesus, mas ele tinha uma mente dividida. Ele achava que era possível servir a Deus e as riquezas, amar a Deus e amar o dinheiro. Mas Jesus já tinha dito para ele que isso é impossível. Jesus tinha dito na presença dele que isso não era possível. Agora pensa comigo, presta atenção. Se você não está atento, fica atento agora. Presta atenção. Diga assim a uma pessoa do seu lado, diga aí, presta atenção. Pense comigo. Se alguém, como Judas, que esteve tão intimamente ligado a Jesus, sim, ele andou mais de 3 anos com Jesus, de dia, de manhã, de tarde, de noite. Se alguém que esteve tão intimamente próximo a Jesus, como Judas, que ouviu da boca do próprio Jesus tantos ensinamentos contra o amor ao dinheiro, contra a avareza, contra o apego às coisas materiais, é capaz de se deixar dominar pela ganância e pelo amor ao dinheiro, imagine um de nós. Queridos, nós vivemos um dia a dia completamente envolvido com dinheiro, não é verdade? Nós vivemos o dia a dia completamente envolvido com dinheiro, envolvido de como vamos gastar, como vamos ganhar, como vamos juntar, como vamos investir, até como vamos desperdiçar. A gente passa o dia todo envolvido com dinheiro, tendo ou não tendo dinheiro. Então, qual a probabilidade de nós que vivemos nesse ambiente contaminado pelo amor ao dinheiro, sermos infectados por esse mal? Eu acho que é maior do que a probabilidade de um dos 12 discípulos de Jesus ser infectado. Então, num ambiente puro do grupo dos 12 de Jesus, onde o dinheiro e os bens materiais não importavam, a Bíblia revela que teve uma proporção de 1:12 que se corrompeu por causa da ganância. 1:12. 12 discípulos, 1 se corrompeu. 1:12 seria o mesmo que 10 para 120. Isso não parece ser muita coisa, né? Mas vamos aplicar a nossa realidade aqui. Esse auditório, confortavelmente, cabe 650 pessoas. Hoje aqui eu acredito que temos isso, já que a gente botou umas cadeiras lá atrás. Hoje nós devemos ter aqui 650 pessoas, certo? Então pensa comigo, se nós aplicarmos a mesma proporção do grupo dos 12, que era de 8,5% aproximadamente, se corromperam, então num auditório como esse aqui, nós já teríamos aqui entre nós, com a mesma proporção do grupo de Jesus, nós já teríamos aqui cerca de 55 Judas Iscariotes. Aí você pode dizer assim, seria eu, Senhor? Você acha pouco? Eu acho um absurdo, eu acho muito. Mas atente, essa proporção de 8,5%, de 1:12, era a proporção do ciclo
íntimo, no círculo íntimo de Jesus. Era a proporção entre aqueles que andavam no dia a dia com Jesus, no ambiente puro dos 12. Imagina qual é a proporção nos nossos dias. Então, 55 é pouco? Devemos ter muito mais do que 55. Querido, nós temos muito mais amantes do dinheiro no nosso meio do que a gente pode imaginar. Só espero que você não seja um deles. É por isso que deveríamos olhar para nós mesmos, para dentro de nós, e fazer esta pergunta aqui, coloca aí: seria eu, Senhor? Os discípulos se perguntaram: seria eu, Senhor? É importante para que você possa refletir. Querido, mas para mim, o que é mais perturbador na história de Judas é o fato de que, de várias formas, Judas é muito parecido comigo. Ele não é tão diferente de mim. Assim como Judas, querido, existem muitos hoje que estão próximos a Jesus, são chamados de amigos de Jesus, e mesmo assim são movidos pela ganância, apegados às coisas materiais, amantes do dinheiro. Mas alguém pode dizer assim: pastor, sem chance, comigo não, sem chance. Sabe por quê? Porque amar o dinheiro é pecado de rico, pastor, e eu sou pobre. Será que você pensou nisso? Que conversa, a mensagem de hoje nem é para mim, isso não é o que eu estou fazendo aqui. Esse pecado de amor ao dinheiro é coisa de rico. Eu sou pobre, eu não tenho como ter esse pecado. Coitado, bichinho tão iludido, tão enganado. Querido, acho que você esqueceu de um pequeno detalhe sobre Judas. Assim como os demais apóstolos, para seguir Jesus, Judas teve que largar tudo que tinha. Judas largou tudo que tinha para seguir Jesus. A gente não está falando de Herodes, do rei Herodes, a gente está falando de Judas, seguia Jesus. Ele largou tudo que tinha para seguir Jesus. Quem ousaria dizer que Judas era um ganancioso, um homem que foi capaz de largar tudo, 3 anos antes, para seguir Jesus? E à medida que Judas largou tudo para seguir Jesus, ele se tornou o quê? Logicamente ele se tornou pobre. Pobre. Então, olha essa lição, coloca aí na tela, olha essa lição. Pobreza não é garantia de imunidade contra o pecado do amor ao dinheiro. Se você não aprendeu nada até agora, aprenda isso. Pobreza não é garantia de imunidade contra o pecado do amor ao dinheiro. Você pode ser pobre, você pode estar liso, não ter R$1, e o seu coração está no dinheiro. Judas era pobre, sim, nesse episódio aqui, quando ele era discípulo de Jesus, ele era pobre, sim. Mas ele perdeu a salvação, ou deixou de ser salvo, por causa do amor ao dinheiro. Veja, amor ao dinheiro não é um pecado exclusivo dos ricos. O materialismo não é determinado pela quantidade de dinheiro que você possui, mas pela importância que você dá ao dinheiro na sua vida. Mas alguém pode dizer: sem chance desse pecado ser comigo, sem chance, porque eu sou um pastor. Ora, que conversa é essa? Mal dinheiro, eu sou pastor. Se bem que essa classe ultimamente está sendo das piores que tem, né? Sem chance, eu sou um pastor. Não, sem chance. Para cima de mim não, sem chance. Eu sou supervisor de PGM, meu amigo. Eu sou facilitador de um pequeno grupo multiplicador. Eu sou anfitrião de um PGM. Eu sirvo no ministério de louvor. Eu trabalho no Geração Futuro. Eu visito o Catege todo domingo.
eu vou por segurando as cordas. Sem chance de eu ter esse pecado. Sem chance. Agora atente para essa outra lição. Coloca aí na tela. Olha essa outra lição. Envolvimento ativo no ministério não é garantia de imunidade contra pecado nenhum, inclusive o amor ao dinheiro. Envolvimento ativo no ministério. Você está servindo no meio da igreja, você está no meio dos discípulos, trabalhando, se envolvendo, se dedicando. Isso não é imunidade contra nenhum tipo de pecado. Em termos de envolvimento com o ministério de Cristo, nenhum de nós aqui era mais envolvido do que Judas. Nenhum de nós. Judas largou tudo que tinha e passou mais de 3 anos seguindo Jesus de manhã, de tarde e de noite. Alguém aqui renunciou tudo que tinha e tem servido a Jesus 24 horas por dia por mais de 3 anos? Não. Querido, segure-se na cadeira. A verdade é que qualquer um de nós poderia ser Judas. Qualquer um de nós, a começar de mim. Judas não era um monstro assustador com cara de demônio, não era. Judas era um homem comum, normal, seguidor de Jesus, e em vários aspectos até mais santo do que nós. Em vários aspectos, como por exemplo o comprometimento em seguir Jesus. E muitas vezes ele foi mais comprometido do que nós. E um detalhe, certamente Judas não se achava amante do dinheiro. Chegasse para Judas e dissesse: você é um amante do dinheiro. Ei menino, que conversa é essa? Eu larguei tudo para seguir Jesus. E você ia argumentar como com um cara desse? Certamente Judas não se achava um materialista, amante do dinheiro, um avarento, um apegado às coisas materiais. Que conversa, eu ando com Jesus, eu abri mão de tudo. Ele não percebeu isso até que foi completamente dominado por esse pecado. Agora vem um alerta. Coloca o alerta aí na tela. Alerta, cuidado. O materialismo e o amor ao dinheiro não é um pecado tão óbvio. Não é um pecado que está tão na cara. Não é como adultério, que você sabe exatamente se você está adulterando ou não. Sabe exatamente se você está mentindo ou não. Mas o amor ao dinheiro, o apego às coisas materiais não é um pecado tão óbvio assim, tão na cara assim. A avareza, o amor ao dinheiro, o apego às coisas materiais é um pecado que pode ser dissimulado facilmente, pode ser disfarçado facilmente. Jesus conhecia o pecado de Judas, mas os demais discípulos, não conheciam. Aí você pode dizer: pastor, mas João conhecia, ele não disse lá, não escreveu, ele disse: Judas falou isso porque era ladrão. Querido, João escreveu o evangelho cerca de 50 anos depois do ocorrido. No dia que aconteceu, João não sabia que Judas era ladrão, só Jesus sabia. João não sabia. Você lembra, os discípulos foram pegos todos de surpresa pelo pecado de Judas. Claro que foram. Lembram que a gente leu aqui em João 13, quando Jesus afirmou: um de vocês vai me trair. O que foi que eles fizeram? É Judas. Não, eles olharam para o outro e disseram: quem será? Será que sou eu, Senhor? Pedro: João, pergunta aí quem é. E diz mais, que quando Satanás entra em Judas, ninguém viu Satanás entrando em Judas, só Jesus. Aí Jesus diz assim: vai, faça logo o que você tem que fazer. E aí diz que eles pensaram o quê? Jesus deve estar mandando ele comprar alguma coisa para dar aos pobres. Eles nem entenderam que Judas estava saindo para se encontrar com os líderes religiosos e trazer os soldados para prender Jesus. Querido, os discípulos não faziam ideia de que Judas roubava do caixa dos discípulos.
Eles não faziam ideia de que Judas tinha tido um encontro com Caifás, o sumo sacerdote, para negociar a entrega de Jesus. Judas conseguiu dissimular a sua avareza e o seu amor ao dinheiro para todos e talvez, provavelmente até para si mesmo. Ele fazia de conta que era discípulo enquanto agia como um demônio e ninguém percebeu. Por quê? Porque o materialismo não é um pecado tão óbvio assim. Ele fez de conta que pensava nos pobres, enquanto na verdade era ladrão. João falou isso. Ele fez de conta que se interessava pela administração. Eu vou organizar aqui as finanças dos discípulos. Não, eu sei organizar isso aqui. Ele fez de conta que se importava, que entendia de administração, enquanto na verdade ele queria era roubar. Às vezes o materialismo, o amor ao dinheiro se manifesta de uma forma disfarçada, às vezes por trás daquela inveja do bem. Aquela inveja, sabe aquela baba verde que desce no canto da sua boca quando vê o irmão prosperando? O amor ao dinheiro, o materialismo está se manifestando às vezes através dessa inveja e você não percebe. O amor ao dinheiro, o materialismo, às vezes está se manifestando em você de forma disfarçada, através do seu foco exagerado em acumular. Está se manifestando de forma disfarçada através da atitude de colocar a tua confiança, a tua segurança no dinheiro ou naquilo que o dinheiro pode comprar. Pode estar se manifestando na tua falta de domínio próprio na hora de gastar. Pode estar se manifestando na tua mesquinhez na hora de compartilhar com o necessitado. Pode estar se manifestando na tua falta de generosidade na hora de contribuir com o reino. Esse pecado pode estar aí latente, mas dissimulado, disfarçado, e você nem está percebendo. Queridos, se o materialismo, o amor ao dinheiro e a desonestidade estiver em nós, é muito provável que só Deus saiba. E se você sabe, provavelmente não admitiu. E o problema é esse: mesmo quando nós sabemos, nós fingimos que não sabemos, nós não admitimos. É por isso que nós precisamos vasculhar o nosso coração e sermos honestos de verdade. E ao examinarmos a nós mesmos, à procura de motivações materialistas, nós não devemos procurar por coisas assim extraordinárias, uma ganância gritante, não. Procure por coisas pequenas que parecem ter uma boa motivação, mas peça ao Espírito Santo para te revelar se esse mal já está dominando o teu coração. Outro alerta, fique atento, coloca o alerta na tela. Cuidado! O materialismo, o amor ao dinheiro, ele corrompe lentamente os nossos valores. É lentamente que ele corrompe os nossos valores. A distorção dos valores não acontece da noite para o dia. Judas não começou vendendo Jesus. Ele começou roubando moedas da bolsa dos discípulos. E a cada moeda ele gostava mais e mais. E quanto mais ele roubava e mais tirava vantagem, mais ele ia se corrompendo, os seus valores iam sendo corrompidos, até que ele chegou ao ponto de vender Jesus por 30 moedas de prata. Querido, quanto valia 30 moedas de prata? Quanto valia 30 moedas de prata? Nós não sabemos ao certo, até porque nós não sabemos se eram ciclos de prata ou eram denários, o que eram. Mas se fossem denários, 30 moedas de prata, 30 denários, valeriam o equivalente a 30 dias de trabalho. Um mês de salário. Que diferença, você lembra de Maria? O perfume valeu o quê? Um ano de salário. Judas vendeu Jesus pelo equivalente a um mês de salário. Pouco, né? Esse era o preço da amizade de Jesus para Judas. Para Judas, o dinheiro, mesmo sendo pouco, ainda assim era mais importante do que o relacionamento dele com o Salvador.
E quanto a nós, qual é o valor do dinheiro? Quanto a mim, qual é o valor do dinheiro? Provavelmente você não é o tipo de pessoa que venderia Jesus por 30 moedas de prata, mas pelo que você estaria disposto a entregar algo de valor? Existe um preço? O que você estaria disposto a entregar pelo preço certo? Querido, e para fechar, não está na tela, mas a pergunta é: por que Judas tirou a própria vida? Por que Judas suicidou-se? Mateus revela que Judas reconheceu o seu próprio erro. Olha que coisa interessante. Ele reconheceu o seu próprio erro e ele voltou lá para devolver as moedas para os sacerdotes. Sim. Olha só, Mateus 27, versículo de 1 a 10. Presta atenção no texto, olha na tela. Mateus 27, de 1 a 10. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, olha o que ele diz quando vai lá devolver as moedas. Ele diz: pequei, pois traí sangue inocente. Eu pequei porque traí um inocente. E eles, os religiosos, retrucaram: que nos importa? O que nós temos a ver com isso? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Quando os sacerdotes disseram: problema seu, a gente não quer o dinheiro, ele não ficou com o dinheiro, ele jogou o dinheiro dentro do templo e foi e enforcou-se, tomado de remorso. A pergunta é, queridos, por que Judas não foi restaurado como Pedro foi restaurado? Afinal de contas, Pedro também traiu Jesus quando negou por 3 vezes. Por que Judas não teve o mesmo final de Pedro? A questão, querido, nós acabamos de ler aqui, é que Judas reconheceu que Jesus era inocente. Ele diz: pequei porque traí um inocente. Ele reconheceu que Jesus era inocente, mas ele não reconheceu que Jesus era o Salvador, o Messias. E Pedro reconheceu. Judas ouviu, queridos, Judas ouviu Jesus contando a parábola do filho pródigo. Você pode imaginar isso? Jesus contou a parábola do filho pródigo na presença de Judas também. Do pai que tem um filho rebelde, que vai embora, que trai o pai, que faz tudo que não presta, mas quando ele cai em si e volta para o pai o recebe e o perdoa. Judas ouviu essa história. Mas Judas não acreditou que aquele perdão valia para ele. Ele não acreditou que aquele pai também poderia ser o pai dele. Querido, atente para isso. O diabo, ele não só nos faz pecar, mas depois que nós pecamos, ele despeja um enorme fardo de remorso e de culpa sobre nossos ombros, e nos faz acreditar que não há perdão para nós. Para os outros pode haver, para mim não há perdão para mim. Pastor, é porque você não sabe o que eu fiz, é porque o senhor não conhece a minha história. Então eles acreditam que para eles não há perdão, e o diabo coloca isso na cabeça deles. É por isso que o diabo costuma colocar pensamentos de morte na cabeça das pessoas. Será que você não está pensando nisso? Será que ultimamente você não tem pensado nisso, em tirar a sua própria vida? Isso não é uma coisa distante, não.
Isso é uma coisa que está do nosso lado, pessoas perto da gente, pensando em morte. Começa pensando, seria bom que eu morresse. Daqui a pouco você já está pensando, por que eu não tiro a minha própria vida? É o diabo que está colocando esse pensamento na sua cabeça. Ele começa a botar remorso, começa a botar culpa, depois começa a botar pensamentos de morte. Sabe por que o diabo coloca pensamentos de morte na cabeça das pessoas? Porque o diabo sabe que enquanto há vida, há a possibilidade de você ser perdoado e restaurado pelo sangue de Jesus. Mas depois que você morre, nada mais pode ser feito pela sua salvação. O diabo botou o pensamento de morte na cabeça de Judas, porque não quis dar a Judas o tempo suficiente para olhar para a cruz. O diabo levou Judas ao suicídio, porque uma vez morto, ele não perderia mais Judas para ninguém. Querido, deixa eu dizer, não precisava ser assim. Não precisava ser assim. A tragédia de Judas é que ele nunca viu a cruz de Cristo. Ele só ouviu falar dela, mas ele não entendeu o seu significado. E por isso ele tirou a própria vida, fazendo uma espécie de justiça própria contra si mesmo. Aí sabe o que eu fico lembrando? É inevitável. Aí eu lembro daquele ladrão na cruz ao lado de Jesus. Querido, pela história, provavelmente aquele homem cometeu mais pecados do que Judas. Aquele homem era um malfeitor. Mas aquele homem, na hora da morte, ouviu de Jesus a frase: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas Judas morreu antes que a cruz fizesse efeito sobre a vida dele, porque ele não olhou para a cruz como devia. E esse é o estrago do materialismo. Ele fez de um amigo de Jesus um perdido. Querido, se você vier a ser convencido pelo Espírito Santo que esse pecado ou qualquer outro pecado tem florescido no seu coração, tem tomado conta de você, então preste atenção. Você não precisa ter o mesmo fim de Judas, enforcar-se fisicamente ou espiritualmente. Para encontrar o perdão, a restauração e a salvação, você só precisa acrescentar uma atitude às atitudes que Judas já tinha tomado. Judas estava muito perto, gente. Judas estava muito perto, mas ele não viu quão perto ele estava. Ele reconheceu que tinha errado. Ele diz: eu pequei. Ele reconheceu que tinha errado. Ele confessou o seu erro. Ele devolveu o fruto do seu pecado. Mas ele não creu que Jesus era o Salvador, e ele não creu que a morte na cruz seria o preço pago para que ele pudesse ser perdoado. Então, queridos, não cometam o mesmo erro que Judas. Creia na salvação e no perdão que Deus oferece, que está disponível a você por meio da cruz de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.